Olá, empresário, seja bem-vindo a mais um vídeo. Primeiro, desejando um bom dia para você. Extremamente frio aqui de onde eu estou falando e nessa manhã, né, fria aqui de Florianópolis. Desejo a você um excelente dia, seja bem-vindo e que você tenha um dia repleto de muitas boas decisões e de bons negócios. Eu quero falar para você sobre um tema que eu chamo aqui de a decisão fatal. E o título desse vídeo é o salvador da pátria que pode ser a pior decisão da sua vida. Por quê? Na decisão fatal, que a gente fala aqui nos treinamentos, é um desejo, isso não sei se já passou pela tua mente, não sei se você já pensou nisso alguma vez, de procurar um salvador da pátria e ir para o teu negócio. O que que é o salvador da pátria? É empresários, que acham que não são bons o suficiente para fazer a administração, a gestão do seu negócio, e em algum momento você pensa: "Eu preciso de alguém experiente para resolver meus problemas. Eu preciso de alguém que venha resolver, né, administrar a minha empresa". Teve um momento na minha vida em que a minha que eu ti em um dos meus negócios, né, aliás, o primeiro negócio meu, cresceu absurdamente. Eu já contei essa história aqui em outras ocasiões aqui nessa série de vídeos aqui pela manhã, em que eu cresci, a minha empresa cresceu muito, 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 ela explodiu em crescimento, e eu não conseguia administrar a minha empresa, era demais para mim. Eu nunca tinha feito gestão na minha vida. E aí eu comecei a buscar alguém que tivesse experiência em gestão e viesse assumir o controle da minha empresa. E foi a pior decisão que eu tomei na minha vida, porque eu achei esse cara, o ex-gerente do Banco do Brasil, um senhor muito bom, muito querido, tá, pessoa séria, uma pessoa boa, tá. E por que que eu digo que é a decisão fatal? Porque eu deveria ter estudado, me especializado, e eu resolvi delegar essa responsabilidade para alguém. E essa pessoa veio, assumiu meus negócios. Eu me lembro que ele me deu férias, fazia tempo que não pegava umas férias. "Clailton, vai descansar, vai, deixa comigo aqui". Eu fiquei tão seguro, nunca me esqueço, cheguei para minha esposa e falei: "Acertei na loteria, encontrei o cara que vai resolver todos os meus problemas". E eu fui, peguei férias, curti, a partir desse momento eu descansei. Todos os problemas, era o contador, fala com o meu CEO aqui, era o gerente do banco, pode falar com o meu CEO, cobrador, fala com ele resolvia todas as buchas. Que tranquilidade a mim. E ele resolvendo, eu nem sabia como ele resolvia as coisas. A coisa foi indo. 6 meses depois, ele me chama, jamais vou me esquecer, uma segunda-feira. Fui ao escritório e ele me deu a péssima notícia: "Clailton, estamos quebrados". Mas quebramos com força. Durante meses ele estava protelando, enrolando aqui, enrolando lá, e não dava, não passava para nós os problemas. Ele ia abastecendo, resolvendo, matando no peito os problemas, e eu achava que as coisas estavam todas boas. Meu prolabore vinha, dos meus sócios vinham, eu e os meus sócios, né, também, achávamos que estava tudo muito bem. E ele tentando matar no peito lá os problemas, protelando, como muitas empresas fazem. E aí ele falou para mim: "Estamos quebrados, nós não temos dinheiro para pagar a folha. Não sei mais". Tentei, 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 mas agora eu não sei mais o que fazer. Eu fiquei apavorado. Jamais vou me esquecer, porque eu saí dali e fui até um banco, e eu me lembro até da música que tocava no meu carro na época. Eu botei uma música e eu chorava dentro do carro enquanto me dirigia para o banco, para pegar mais dinheiro e botar dentro dessa empresa, fazer empréstimos e botar dentro dessa empresa. E foi como a gota d'água em chapa quente. Entreguei o dinheiro para ele, algumas semanas depois: "Preciso de mais dinheiro, cara". Não deu. Impostos atrasados, boletos de fornecedores atrasados, um caos, um caos. Eu não sabia como, não tinha saída. A partir daquele momento, eu comecei a pensar no meu futuro. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar, esse negócio vai quebrar. E aí eu comecei a estudar,
Gestão. Eu comecei a estudar gestão mais para me preparar para um futuro do que para essa minha empresa, mas eu comecei a vislumbrar algumas coisas que eu nunca tinha vislumbrado antes, porque eu era um irresponsável, eu nunca parei para estudar gestão. A partir desse momento eu comecei a estudar, comecei a ler livros sobre gestão. E eu comecei a observar que poderia ter uma saída para o meu negócio. E comecei a aplicar algumas coisas, comecei a aplicar algumas coisas e começou a ter algumas mudanças. Antes de e nesse meio tempo também eu comecei a contratar, né, fui para o Sebrae, não parava de entrar consultores dentro da minha empresa, ninguém dava conta. Contratei coaches empresariais, e tudo, tentei de tudo, gastei muita grana, mas numa uma busca incessante por aprendizado, aprendendo com pessoas, aprendendo com os livros, ia para palestras. Então eu li 2 livros que mudaram muito a minha vida. O livro Estratégia em Ação e Ação, de Kaplan e Norton, que falava sobre planejamento estratégico, e O Mito do Empreendedor, de Michael Gerber. Esses 2 livros eu devorei, comecei a colocar em prática, comecei a viver com intensidade. Eu me lembro que, certo dia, eu chamei meus sócios para a gente, preparar o nosso planejamento estratégico para o ano seguinte. Levei eles para um hotel onde nós tínhamos uma parceria, ficamos o final de semana todo naquele hotel, preparando o nosso planejamento estratégico. Saímos de lá com um plano, e eu saí lá obcecado em executar esse plano. Meus sócios nem tanto. E eu comecei a executar esse plano, a levar ele a sério. E comecei a perceber uma luta. Meus sócios não acreditavam tanto, talvez não acreditavam em mim e nem no plano, né, o santo de casa não faz milagre. E eu comecei a lutar com eles, aquilo começou a me desgastar. E a partir desse momento eu comecei a pensar em: "Eu preciso sair". Não culpo os meus sócios na época, é porque eu não sabia vender isso. E talvez eles não acreditavam tanto em mim também. Eu me lembro que esse plano, que eu estava executando começou a mudar o meu negócio. As coisas começaram a se encaixar. As coisas eu comecei a ver uma luz no fim do túnel. A minha empresa não quebrou, mesmo diante de tudo aquilo. Eu demiti aquele senhor, né, o ex-gerente, o ex-CEO, e eu comecei a assumir o controle, diminuir os custos da empresa, a empresa começou a ter lucro. E eu comecei a perceber que se eu continuasse assim, com aquele mesmo ritmo, a empresa ia chegar um momento em que ela começar a crescer. Só que desgastava muito eu ter que lutar contra antigos colaboradores, sócios, era um desgaste. Tem uma frase que eu sempre repito em meus treinamentos: "Se você está sentado em uma mesa e você é o único a ocupar a contribuir nessa mesa, vaza dessa mesa". E nesse momento eu comecei a pensar: "Eu vou vazar daqui". Vendi a minha parte para um dos meus sócios e comecei aí a minha carreira como na época como consultor, agora como executor. Tudo isso iniciou, né, começou porque um dia eu tomei uma decisão fatal. E eu sempre falo isso para os empresários: não delegue a tua responsabilidade, aprenda sobre gestão. Essa pergunta eu sempre faço para os empresários: qual é o teu negócio? E a maioria responde: quem está na gastronomia, meu negócio é negócio da gastronomia. Se está no negócio da farmácia, meu negócio é farmácia. Na contabilidade, meu negócio é contabilidade. Se está na odontologia, meu negócio é odontologia. Se você é dono de uma empresa e você acha que esse é o teu negócio, você está no negócio errado. O teu negócio é gestão. Preste atenção. Se você é um dentista que tem uma clínica odontológica, teu negócio não é odontologia, teu negócio é gestão. Se você é dono de um restaurante, teu negócio não é gastronomia, teu negócio é gestão. Todos nós estamos no negócio da gestão. Você precisa assumir o controle e aprender a fazer gestão do teu negócio. Aí você vai levar teu negócio a um outro patamar, você vai ganhar muito dinheiro. Esse é o teu negócio, gestão, tá. Não delegue isso para ninguém. Quando eu tive um negócio de gastronomia, eu achava que eu tinha que entender tudo de comida. Hoje,
Se eu tivesse 2 pessoas para convidar para entre 2 pessoas, escolher entre 2 pessoas para convidar para se tornarem sócios comigo de um restaurante, eu tivesse o melhor chefe de cozinha do Brasil, mas que não entende nada de gestão, e um cara que entende muito de gestão, mas não sabe fritar um ovo. Adivinha qual dos 2 eu convidaria para ser meu sócio? O cara que não sabe fritar um ovo vai ser meu sócio no negócio de restaurante, da gastronomia. Não sabe nada de gastronomia, esse vai ser meu sócio. O chefe de cozinha vai ser meu funcionário. Não vou convidar o chefe de cozinha para ser meu sócio, porque não entende nada de sociedade, não entende nada de negócios, entende de comida. Esse eu contrato para trabalhar comigo. Você entende isso? Você entende o poder, a importância de você entender sobre gestão? É isso que deveriam ensinar nas faculdades, é isso que deveriam ensinar. E eu quero compartilhar mais sobre gestão com você aqui, nesses encontros matinais. Se você gostou, não esqueça de hypar esse vídeo, não esqueça de compartilhar ele, de clicar em gostei, de deixar um comentário, né, de compartilhar com alguns amigos e de me seguir aqui nesse canal, tá bom? Se você ainda não me segue. Na descrição tem um link para você participar de uma comunidade também e me acompanhar aqui em outros canais e também me acompanhar também nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, tá bom? Um forte abraço, eu te vejo no próximo encontro. Até lá.